Um processo de persuasão bem elaborado, bem desenvolvido, é aquele que faz com que o outro confie em você e também goste de você, profissional e pessoalmente. Isso é simples de ser feito? Sim, é bem simples. É fácil? Nem tanto. E por quê? Porque às vezes você pode estar utilizando algumas frases bem mal colocadas e que estão matando tuas vendas. E o pior é que você nem sabe disso. O que eu fiz então? Eu preparei para esse vídeo aqui 10 frases que você não deve utilizar com o seu cliente de jeito nenhum. E mais, eu vou te mostrar como é que você pode substituir essas frases por outras que têm um poder persuasivo muito maior. Portanto, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Persuasão na Prática. Aqui nós discutimos técnicas e estratégias da principal ferramenta de vendas, que é a persuasão. Tudo isso para você vender cada vez mais e melhor. Isso é, aqui você aprende a ganhar o jogo. Eu sou André Zucca e o nosso tema de hoje é frases que você não deve usar com os seus clientes. Pois muito bem, sem mais delongas, vamos para a primeira? A primeira frase é: eu acho. Olha só, vamos pegar uma situação. Você vai fazer um voo e vai pular de paraquedas. Primeira vez. Então você teve as instruções, está lá no avião. O instrutor falou, eu vou contar até 3 e vou te empurrar. Aí você pergunta assim para ele, você colocou o paraquedas aí na mochila mesmo? Ele responde para você, eu acho que sim. Você pula. De jeito nenhum, né? Olha só, quando você diz eu acho, você está ativando uma emoção do cliente que é primária, é básica e que pode frear a compra, que é o medo. Eu acho significa eu não tenho certeza. E quando as pessoas estão comprando alguma coisa, elas querem ter certeza daquilo. Por quê? Porque toda venda é uma promessa. E toda promessa gera uma expectativa. Que expectativa? É que a promessa seja cumprida. Quando você fala eu acho, a promessa talvez não seja cumprida. Porque você só acha, não tem certeza. Então essa é uma frase horrível de ser dita. Horrível. Um termo mais absurdo quando o cliente te pergunta, esse produto tem garantia? E você diz, eu acho que sim. É claro que eu estou exagerando a situação, mas só para você entender. Fala assim, como assim eu acho que sim? Então eu não vou comprar. O eu acho, ela freia a venda. Agora, atenta para esse detalhe. Às vezes, o cliente, quando ele pede uma opinião, porque uma coisa é ele pedir uma informação para você, no caso da garantia, né? Esse produto tem garantia, isso é uma informação, mas às vezes ele quer a tua opinião. Ele quer a tua opinião. Quando ele pede a tua opinião, por exemplo, a cliente experimentou um vestido e ela diz assim, eu fiquei em dúvida com esses 2 vestidos aqui, o que você acha? Aí o que te passa na cabeça é responder automaticamente, eu acho que esse aqui ficou melhor. Veja, neste caso, o eu acho, ele até cai um pouco melhor. Ele até poderia ser utilizado, mas é fraco. É fraco. Por quê? Porque você ainda continua dizendo para a cliente que você não tem certeza que aquele seria o melhor. O que você pode fazer nesses casos? Então, vamos supor, a cliente experimentou os vestidos, ela diz para você, eu estou em dúvida desses vestidos. O que é que você acha? Ou seja, ela não quer ter a responsabilidade de escolher. Ela pegou a responsabilidade e jogou para você. Aí você diz assim para ela, senhora cliente, a senhora vai utilizar esse vestido à noite ou de dia? Vai ser de dia. Local aberto ou fechado? Aberto. Olha, usei perguntas fechadas. Usei perguntas abertas. Tá? Ela teve que me explicar qual era a situação dela. Então, a pergunta fechada, só para você saber, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Então eu pergunto para você, seu nome é Marcos? Você fala sim ou não. Isso é uma pergunta fechada. Agora, se eu perguntar qual é o seu nome, que é uma pergunta aberta, você tem que me responder o seu nome. Não dá para responder com sim ou não. Então, quando você começa a investigar a cliente, igual no caso, a senhora vai usar esse vestido de dia, à noite, o local é aberto, é fechado, são perguntas abertas, investigando a situação da cliente, ela começa a te explicar. Quando você vai dar a tua opinião, você pode falar o seguinte, olha, neste caso, como é de dia e o local é aberto, eu sugiro para a senhora utilizar este vestido por isso, por isso, por isso, por isso, por isso.
O que é melhor você ouvir? Isso ou eu acho que? Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu fiz as perguntas investigativas, exploratórias. Aí eu tive a resposta. Quando eu falei para ela, olha, na minha opinião, o vestido ideal é tal, porque isto, eu utilizei o gatilho mental da justificativa. Eu estou justificando a minha opinião profissional. Não é somente um achismo. Você percebe? E quando as pessoas estão em dúvidas, a primeira pessoa que elas buscam as opiniões são com os especialistas. Por isso que quando você está doente, você vai no médico e não vai na padaria. Porque você precisa de um especialista naquele momento. Quando a cliente pede a sua opinião, o eu acho... Você imagina um médico falando para você, eu acho que você deveria tomar tal remédio. Pô, eu acho? Eu gosto de trazer essas situações de fora para você se colocar nela. Você fala assim, pô, é mesmo, né? Eu quero alguém que entenda o que está acontecendo comigo, qual é o processo que eu estou passando. Olha, eu estou com dúvida, a cliente está com dúvida dos vestidos. Por quê? Porque existe um processo envolvido. É um evento, o evento vai ser de dia, o local é aberto. É por isso que ela tem dúvida. Porque se ela não tivesse dúvida, ela não perguntava. Então, o cliente está indeciso. No caso de opinião, não fale eu acho. Faça uma pesquisa antes com as perguntas exploratórias, perguntas abertas. Entendeu a situação da cliente? Você responde, olha, na minha opinião, esta decisão é a melhor, e aí você finaliza com o gatilho mental da justificativa. Por quê? Por causa disso. Isto gera para a cliente um conforto, chama conforto cognitivo. Um conforto, uma sensação de alívio, fala assim, estou pronta para comprar agora. Olha o que é você trocar um eu acho por uma exploração bem feita da situação que o cliente passa naquele momento e depois finalizar com o gatilho mental da justificativa. Eu entendi o que o senhor precisa, eu entendi o que a senhora precisa e a solução é esta. Por quê? Por causa disto. E aí cabe a você adaptar aí o seu produto, o seu serviço. É outra coisa. Aí a venda sai nossa senhora, automaticamente. Porque ela está absolutamente confortável em realizar a compra. Agora eu te pergunto como cliente, alguém já te atendeu assim? Alguém fez isso com você? Se fez, você comprou. Muito provável. Agora, ficou no achismo? Legal? Vamos para a próxima? A próxima é quando você joga a responsabilidade nas costas do cliente. Quando você fala assim, não, mas aí é a senhora que decide. Vamos pegar no exemplo do vestido, só para ficar dentro do mesmo contexto. A cliente experimentou 2 vestidos, te chamou para dar opinião, você olhou, ela falou assim, qual que você gostou mais? Você falou assim, os 2 ficaram bons, mas a senhora que decide. Existem clientes que são indecisos realmente para qualquer coisa. Mas ele pode estar indeciso somente naquela situação. Por quê? Porque aquilo não faz parte do mundo dele. Porque uma coisa é você comprar algo que faz parte do teu mundo. A outra você vai presentear alguém. Você não conhece direito a pessoa, você está meio perdido. Aí o vendedor te diz, você que decide. Fala, amigo, se fosse eu que decidisse, eu não estava perguntando a tua opinião. Então, muitas vezes o cliente ele te pergunta e você não pode decidir, o senhor que decide. Porque você rebateu uma bola de volta para ele, que ele falou, mas é justamente a tua opinião que eu precisava. Eu precisava de uma opinião profissional. Né? E às vezes, você pode até falar para ele, o senhor decide por uma questão de educação. Eu não vou escolher pelo senhor, o senhor que decide, o senhor que tem o poder de decisão. Só que ele tá gritando por ajuda. O que você acha? Então, essa é uma frase problemática. Do senhor decide. Porque quando você fala isso para o cliente, ele pensa o seguinte, tá bom, agora eu decido por uma opção que não seja melhor, vai dar problema, a culpa é de quem? A culpa é minha. Então, quando o cliente está te pedindo uma opinião, na verdade ele está querendo se livrar de uma culpa. Como é que ele faz isso? Jogando a responsabilidade nas suas costas. Assuma, você que é a autoridade no assunto, você que é o especialista, assuma o risco. Joga para mim aqui. Eu estou aqui justamente para isso. Então,
o você decide, a senhora decide, o senhor decide e vai lutar contra você. Porque ele deixa de ver você como um especialista, alguém que pode resolver os problemas dele, para alguém que está tão perdido quanto ele. Pois é. Agora, isso não significa que você não pode utilizar o você decide. Pode sim. Existem situações que o você decide cai muito bem. Eu te mostro uma delas. Tem cliente que ele usa da manipulação psicológica, que é diferente da persuasão, ele usa da manipulação psicológica para querer te intimidar, para querer colocar medo em você, para você, de alguma maneira, retribuir isto através do medo com um desconto, eu te dou um brinde. Então o cliente ele fica um pouco mais duro com você e fala assim, concorrência vende mais barato, teu produto não é tão bom assim, tem coisa que é melhor, tem cliente que pega pesado. Principalmente se você pega um negociador na tua frente, ele sabe que se ele deixar você com medo, você tem a tendência de facilitar a vida dele. Como? Dando desconto, dando brinde, fazendo tudo o que ele quer, mimando ele, porque ele fala, tá com medo, eu vou torcer ele no meio agora para ter tudo aquilo que eu quero. Lembra, vendas é uma ciência humana, do outro lado tem um ser humano. E tem ser humano que age do lado negro da força. Todos nós temos. Ganância, ira, orgulho, inveja, soberba. Pega os 7 pecados capitais, você vai saber exatamente quem que é o ser humano. Quem que é a pessoa que está na tua frente, através dos 7 pecados capitais. Ou você acha que todos os clientes são cheios de virtudes? Nós também somos assim. Voltando, o cliente pode usar isso para querer te menosprezar, você, teu produto, teu serviço. Então ele fala assim para você, por exemplo, olha, vou ser bem honesto com você, eu vi seu concorrente, ele também tem um produto que é praticamente igual ao seu, eu vou comprar lá. Aí você vai utilizar o você decide, é o senhor que decide da seguinte maneira. Ele falou que vai comprar no concorrente. Você diz assim para ele, primeira coisa, concorda com ele. Ele fala, o concorrente é mais barato. Você vai concordar com ele. Ele fala assim, não, senhor, tem razão, meu concorrente realmente é mais barato. Só por curiosidade, o senhor chegou a ver na internet os sites de avaliação dessa marca que o senhor se referiu? Não? Olha, convém, antes de realizar a compra, primeiro conhecer o produto, conhecer o serviço e também saber o que os usuários falam sobre ele. E na internet tá assim. É claro que quem decide é o senhor, mas cabe a mim somente fazer este aviso. O que eu fiz aqui? Existe um problema. Existem consequências desse problema. E se o senhor decidir comprar com um concorrente que tem todos esses problemas agregados a ele, tudo bem, é o senhor que decide, mas a culpa é tua. Veja, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com o gatilho mental da culpa. Eu estou pegando a culpa de uma escolha mal feita e estou jogando nas costas do cliente, porque eu estou falando para ele, quem decide é você, é o senhor, a senhora. Quer fazer, faz. Mas se der problema, a culpa é sua. Eu estou trabalhando aqui com culpa, com medo. E ninguém quer, em sã consciência, ter culpa e ter medo de nada. Então, o você decide, quando é um cliente indeciso, aí você dá a sua opinião mesmo, decida por ele. Porque ele está perdido, ele precisa de um profissional. Mas quando o cliente está usando isso para te menosprezar, você decide para jogar, você decide, mas você que leve a culpa. Porque a culpa é sua. Então, dá para usar o você decide, mas entenda bem em qual situação você está. Se é uma opinião de alguém que está perdido, está precisando de uma opinião de um especialista, de um profissional, ou alguém que está querendo menosprezar produto, serviço, você, às vezes até, para ter um desconto. Legal? Presta atenção nessas duas situações. Você vê como é bastante coisa? Vamos para a próxima. A próxima é quando você utiliza frases no diminutivo. Primeira coisa, utilizar frases no diminutivo é uma das características de infantilidade. Porque criança que fala tudo no diminutivo. É bonitinho, é engraçadinho, é coitadinho, nininho. Isso é muito característica de criança. E segundo, quando você faz isso, você coloca o teu produto para baixo. Você diz que ele é menor, ele é menos do que aquilo que ele é. Você quer um exemplo? Eu tenho 3 amigos, o Carlinhos, o Carlos e o Carlão. Quem é o mais alto?
você tem uma tendência de falar que é o Carlão. Mas você conhece o Carlão? Não. Mas o fato de eu ter falado Carlão, você já pensa que ele é o mais alto. Quem que é o mais forte? O Carlinhos, o Carlos ou o Carlão? É o Carlão. Você não precisa conhecer ele. A palavra é simbólica. Você ouviu, você já faz uma imagem mental daquilo. Quando você diz que você tem um produtinho... eu tenho aqui um produtinho que o senhor vai gostar. Um produtinho? Um produtinho? O cliente vai lá, ele juntou um dinheiro, ele está feliz, ele vai comprar um carro dos sonhos dele. Aí ele vai na loja e fala assim, queria ver o carro tal. Fala assim, eu tenho um modelinho aqui que você vai... Pô, modelinho? Modelinho? Você está diminuindo tudo. Então você diminui o seu produto. Isso acontece inconsciente, tá? Isso acontece inconsciente. Parece que você está menosprezando o seu próprio produto. Até porque você ser atendido por alguém que fala muito no diminutivo, você começa a olhar a pessoa como uma pessoa fraca, uma pessoa infantilizada. Eu estou falando isso quando é exagerado, tá? Engraçadinho, bonitinho, pipipinho, pipipinho. Então, toma cuidado em falar no diminutivo. Agora vamos para as exceções. A não ser quando você quer dar um aspecto afetivo. Aí é outra história. Exemplo. Você tem um pet shop, eu trabalho no pet shop, o cliente vai lá e ele viu lá um cachorrinho que ele se apaixonou. Aí ele vai falar com você a respeito do cachorro, aí você diz assim para ele, não, essa raça de cachorro aqui é sensacional. Eu não usei nada do diminutivo, agora eu vou usar no diminutivo. Seu cliente, olha esse bichinho, que coisinha mais fofa, pega ele no colo. A cliente pega no colo e desmaia, a hora que ela acorda ela já comprou o cachorro e está em casa. Eu dei aspectos afetivos. Aí sim você pode usar o diminutivo. Um cachorrinho, a coisinha mais linda. Você está falando isso para a cliente, ela está em transe no cachorro. Então, pensa assim, eu quero trazer essa questão afetiva. Aí tudo bem. Aí você pode e deve utilizar. Um outro caso é quando você vai se referir ao produto do concorrente e aí você utiliza o diminutivo. O cliente fala assim, eu estou ainda procurando uma concorrência, tal, aí, eu comecei a ver agora, eu vou em tal lugar, tal. Você fala assim, eu conheço, eles têm uns produtinhos até que razoáveis. Um produtinho até que... Você não vai falar assim, eles têm um produtão. Aí você não usa, né? Você vê como pega a coisa? Eles têm um produtinho até que razoável. Pô, matei a venda dos caras. Um produtinho até que razoável. Por isso que você não pode falar que você tem um produtinho. Tem um modelinho aqui que o senhor vai gostar, que a senhora vai gostar. Porque você se diminui. Então, já que você vai diminuir, diminui o outro. Não você. Ou, lembra, dá um aspecto afetivo. Aí é outra história. Aí cai muito bem. Legal? Vamos para a próxima. Essa é clássica. O cliente já comprou alguma coisa e diz assim para ele, o senhor não está precisando de mais nada, não? Olha o que você acabou de falar. O senhor não está precisando de mais nada, não. O que ele vai te falar? Não. E é normal, né? Você não está precisando de mais nada? Você compra um sapato. O senhor não está precisando de meia? Não. O senhor não está precisando de cinto? Não. O senhor não está precisando? Não. Porque a pessoa está repetindo para você não, 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 não. Sabe aquela história do ovo, né? Não sei se você conhece. Se você não conhece, você vai conhecer agora. Repete comigo. Ema, 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 ema. Como é que é o nome da clara do ovo? Não é gema, é clara. Tem muita gente que fala gema. Por quê? Porque eu fiquei falando ema, 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 ema. Como é o nome da clara do ovo? Gema. Não, é clara. Então quando você fala, o senhor não está precisando de nada não, é muito não no meio do caminho. O senhor não quer ver uma gravata, o senhor não quer ver não sei o quê. Você está afirmando para ele não. E a resposta é automática. Não. Automática e inconsciente. Não. É aquela história do não pense em um cavalo. O que você pensou? No cavalo. Então, essas frases negativas, o senhor não está precisando de nada, não, estão depondo contra você. André, como é que eu faço isso então? Vamos supor,
O cliente está escolhendo ali o sapato, tal. Você já tem as meias ali e tal. O cliente experimentou o sapato, gostou do sapato? Gostou do sapato. Você já traz 3 pares de meia para o cliente. Fala, seu cliente, dá uma olhada nessas meias aqui. Elas combinam perfeitamente com esse sapato aqui. O que o senhor acha? É diferente de você falar assim, o senhor não está precisando de meia? Ele vai falar, não. Agora, quando você traz a meia, coloca um do lado do outro e fala, seu cliente, olha essas 3 meias. Não é para perguntar para ele, o senhor tem meia para utilizar com esse sapato? O que ele vai falar? Ah, eu tenho. Matou a venda. Pega a meia, traz 3 modelos. Lembra? Você sabe, né? Nunca mais de 3, nunca menos de 3. Já tem um vídeo falando sobre isso. Vários falando sobre isso. Apresentei 3. Olha, seu cliente, dá uma olhada aqui nessas meias aqui. Ficam perfeitas com esse sapato. Aí, lembra, ele está fazendo uma compra de um sapato de R$500, você está oferecendo uma meia que custa 50, 10% do valor, ele fala, põe no pacote aí, vai. O que você não pode fazer é o contrário. O cliente escolheu a meia, você fala, seu cliente, o que o senhor acha de combinar com essa meia e esse sapato aqui? A meia custa 50, o sapato custa 500. Ele fala, amigo. Então, vai fazer isso, oferece sempre um produto de valor bem inferior, 10, 15, 20% no máximo. Mas no máximo. Isso aí chama venda cruzada, tá? Você oferece um item complementar. Usa essa técnica. Não fica perguntando, o senhor não quer, o senhor não precisa. Não, vai lá e mostra para ele, porque a partir do momento que você mostrar, agora ele precisa. Enquanto as pessoas não sabem das coisas, não conhecem as coisas, elas não precisam. A gente nunca precisa daquilo que a gente não conhece. Mas a partir do momento que a gente conhece, putz, agora eu preciso. Legal? Vamos para a próxima? A próxima é quando você fala para o cliente o seguinte, eu não sei. Eu não sei. Qualquer coisa. Ele te pergunta qualquer coisa, você responde para ele, eu não sei. Então, ninguém está esperando ouvir um eu não sei. Cada vez que você fala, guarda isso. Cada vez que você fala eu não sei para o seu cliente, você está jogando a venda fora. O cliente perguntou qualquer coisa, você fala assim, eu não sei. Acabou com a venda. Por quê? Emoção básica que você está colocando no outro, medo. Ué, se você não sabe, eu não vou comprar. Porque eu fiquei com medo. Emoção básica. Inclusive, sugiro que você assista o vídeo da inteligência emocional que eu coloquei aqui no canal. Eu não sei. Aí você pode me perguntar o seguinte, André, mas tem muita coisa que eu não sei, eu vou fazer o quê? Ué, vai atrás. Vai atrás de quem sabe. O cliente perguntou qualquer coisa que você não sabe, vai atrás. Porque às vezes o cliente, não é que ele te pergunta o óbvio. Ele pergunta coisa para você que você fala assim, não tenho a menor ideia do que ele me perguntou. E você sai correndo e vai atrás de quem sabe. Procura. E vou te dizer, hein? Cada vez que o cliente pergunta alguma coisa para você e você não sabe, na hora, o que você faz? Fala assim, cliente, eu vou levantar essa informação agora e vai atrás de quem sabe. E entenda o seguinte, cada vez que você fala eu não sei, o cliente está mostrando para você que você mesmo não conhece teu produto, teu serviço, onde você trabalha, você não conhece a empresa, não conhece nada. Existem falhas. Então não fica desesperado cada vez que o cliente perguntar. É até legal que o cliente pergunta alguma coisa que você não sabe, que você fala, acabei de ter uma oportunidade de aprender algo novo sobre o meu produto. Eu já contei essa história num vídeo aqui. Eu tenho um conhecido, ele é pessoal meu, que ele tem uma loja que vende ferragens de imóveis residenciais. As ferragens que ele vende, elas são de aço. Aço, zincado. O que é o aço zincado? É um aço que tem uma cobertura de zinco. Essa cobertura de zinco ela serve para não enferrujar e não perder o brilho. Muito bem. Acontece que todas as peças de aço que vão nos móveis, isso segundo ele, elas são zincadas. Não tem como não ser zincada. Ela tem essa camada. Muito bem. Só que acontece que ninguém sabe disso. Quando o cliente pergunta, do que é essa peça aqui? Geralmente o vendedor, o consultor, quem quer que seja, diz assim, é aço. Não é latão, não é aço. Um dia, um cliente perguntou para ele, falou assim, esse aço aqui é zincado? Ele falou, não sei. E o cliente explicou para ele, falou assim, que o aço zincado, ele é uma peça de aço, ele vai com uma cobertura de zinco para proteger
Por isso que eu sei disso. Ele falou, vai para proteger da corrosão, do ferrugem, e ao mesmo tempo ele deixa o brilho para sempre, é o brilho eterno. Se ele não tem isso, ele pode enferrujar e ficar sem brilho, fica opaco, fica feio. Ele falou, pô... Aí ele foi procurar e descobriu que todas elas são zincadas. O que ele fez com essa informação? Todo cliente que entrava na loja, que ele apresentava, ele falava assim, deixa eu só passar uma informação para a senhora. Tudo que eu trabalho aqui na loja é aço zincado, viu? Aí o cliente, mas o que é aço zincado? E aí ele dava a explicação. Ele falou assim, eu sugiro que a senhora, quando for numa outra loja, fazer uma pesquisa, pergunte se é aço zincado, porque senão pode enferrujar e pode dar... perder o brilho. Só que ele sabia que a concorrência não sabia disso, não tinha essa informação. Então, quando o cliente chegava na loja do outro, ele perguntava, esse aço aqui é zincado? Ou então, que tipo de aço que é esse? O vendedor falou assim, é aço. E ele ficava na cabeça, mas o do outro lá é zincado, ele não enferruja. E mal sabiam os outros que todo aço é zincado. Ou seja, era uma falta de conhecimento do próprio produto. Às vezes, o teu próprio produto tem um monte de características que você mesmo não sabe. Então, cada vez que o cliente te pergunta alguma coisa que você fala, eu não sei, ele está te dando uma oportunidade de saber, de ir atrás, de levantar essa informação e você dar uma aula depois para o teu próximo cliente. Repito, você não tem obrigação de saber tudo, mas você tem responsabilidade para correr atrás de alguma coisa que você não sabe. Porque isso acaba virando uma técnica de vendas, que está muito ligado ao gatilho mental da autoridade, ao princípio da autoridade. Pô, esse sabe do que está falando. Esse manja, hein? Aí você deixa de ser o vendedor. Aí você é um especialista. Fala, epa. Você já ouviu pessoas falarem assim, eu quando eu estou doente eu vou no farmacêutico ali perto de casa. Eu não vou mais no hospital. Vou no hospital, ninguém resolve nada, eu vou no farmacêutico lá, ele me dá uma injeção, um xarope, um tapa, resolve minha vida. Veja, muitas vezes o diploma, não é nada. É médico, ele fala que se dane, eu quero alguém que resolva a minha vida. E o farmacêutico resolve lá, ele me dá um sorrisal e me manda embora. É disso que se trata. Então quando você não sabe de alguma coisa, vai atrás. Porque é melhor você ser um farmacêutico que vende do que um médico que não vende. Não é? Então, lembra disso, cada vez que você fala eu não sei para o seu cliente, você está perdendo uma venda. E se você não correr atrás da resposta, você vai continuar perdendo venda. Vamos para a próxima? Às vezes, o cliente está pedindo alguma coisa para você e você não tem aquilo. Aí você fala assim, poxa vida, seu cliente, o que você não deve falar, infelizmente eu não tenho esse produto. O que aconteceu? Acabou, você não vai vender. Tá. O que você faz nesse caso? Olha que interessante isso. Eu vou te contar o case do vendedor. Tem uma loja, tem uma rua aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, tem uma rua aqui em São Paulo, eu não vou me lembrar o nome da rua, mas ela é especializada em vender utensílios de cozinha industrial. Não somente de industrial, mas o forte é industrial. Então vem panela, fogão, tudo que é tipo de utensílio de cozinha. Tá. Tem um vendedor lá, ele é fantástico. Porque é o seguinte, geralmente as clientes que vão lá procurar panela, cliente não industrial, cliente final, que vai utilizar as panelas em casa, elas perguntam por algumas determinadas marcas, e ele não trabalha com todas as marcas. Então a cliente pergunta assim, bom dia, o senhor tem a panela tal? Ele não fala assim, infelizmente essa marca eu não tenho. A cliente pergunta assim para ele, o senhor tem a panela da marca XYZ? Ele fala, não, a gente aqui só trabalha com a XPTO. Já conhece, né? O que a cliente fala? Não conheço. Ele fala, como não? Mas vem aqui, vem conhecer. Pumba, trouxe a cliente para a loja e fez a venda. Entenda o que ele fez aqui. É uma técnica isso. Quando ele fala assim, não, nós aqui trabalhamos com a marca tal, o jeito que ele fala, a linguagem não verbal, que é a linguagem vocal, a entonação da palavra, não, eu trabalho com a marca tal, a senhora conhece. E aí ele desafia, a senhora conhece, né? Tipo, é óbvio que a senhora conhece. Por quê? Porque ele está usando aqui uma coisa chamada gatilho mental da curiosidade. Porque a cliente vai falar assim, mas do jeito que ele falou,
parecia que, pô, é óbvio que eu deveria conhecer essa panela, mas eu não conheço. Daí ela responde o quê? Não, qual que é essa? Aí ele fala, por favor, pumba, trouxe para dentro da loja, a venda está feita. Então, na verdade, esse tipo de argumento, quando você fala infelizmente não, eu não tenho, você acabou por falar para o cliente, vai embora. Porque, racionalmente, você está certo de falar não, infelizmente eu não tenho. Porque você não tem. Tá, mas e daí? Não tem aquela que ela quer, mas você tem algo que ela precisa. A cliente não precisa da panela de pressão da marca XPTO, ela precisa da panela de pressão. É que ela acredita que a marca XPTO é a melhor. E você está mostrando para ela que existe a XYZ, que é muito melhor e que é um absurdo que ela não saiba disso. Mas sem problemas, agora ela vai conhecer. Olha a troca. E aqui eu estou evidenciando para você também o uso da linguagem não verbal. Porque não adianta você falar assim para ela, não, mas nós temos a XPTO. Ela vai falar assim, não, mas eu quero a XYZ. Agora, quando você coloca a tua linguagem não verbal, no caso a vocal, que é o timbre, a entonação, fala, não, aqui a gente trabalha com a marca XPTO, já conhece, né? Aí fala, putz, não conheço. Curiosidade, agora eu quero conhecer. Já que você falou tão com tanta propriedade, isto é persuasão. Não é somente o que você diz, as palavras, mas é a maneira como você diz o que você diz. Timbre, velocidade, ritmo, etc, etc, etc. Eu estou te dando um exemplo aqui no caso da entonação. Junto com a tua expressão facial, que também é persuasão. É um item de persuasão. A comunicação não verbal, no caso, a expressão facial. A persuasão é você utilizar os recursos necessários para se atingir os objetivos propostos. Quais são os recursos necessários? É somente o que você fala? Não. É o que você fala, palavras, a maneira como você fala e os seus gestos, a sua postura. Postura. Expressões faciais, tudo. Então, evita esse, infelizmente eu não tenho. Não, a cliente não quer comprar o produto, ela quer comprar o que o produto pode fazer por ela, lembra disso. A cliente não quer comprar uma panela de pressão da marca tal, ela quer cozinhar o frango dela. Qualquer panela de pressão cozinha o frango dela. Vende o frango cozido, não a panela. Legal? Vamos para a próxima? Hoje em dia tem muita informação na internet, principalmente, e fácil. Isso não significa dizer que as informações estão corretas. Tem um monte de besteira por aí, um monte. Coisa que não serve para nada. Só que quem está lendo não sabe. Por exemplo, eu não entendo patavina de cozinha. Pouca coisa eu entendo. Sei fazer muito bem poucas coisas, mas o resto, assim, eu não conheço. Sei fazer um ótimo pão com manteiga, mas o resto eu não conheço. Então, o que acontece? Às vezes eu quero pegar uma receita de alguma coisa, eu vejo aqui na internet. Para mim, o que está ali é lei. Eu não conheço. Então, às vezes eu vejo uma receita, eu falo, nossa, que receita maravilhosa. Aí eu converso com o meu irmão conhece cozinha. Aí eu falo para ele, aprendi uma receita, nossa, sensacional, você faz assim, assim, assado, assim, assado. Ele fala, nossa, que porcaria isso. Se você fizer assim, assim, assado, fica muito melhor. Tá, só que eu não sabia. Então, o que eu quero te dizer com isso? Muitas vezes o cliente lê na internet, pega uma informação de um parente, e ele acha que ele tem um conhecimento profundo, muitas vezes maior do que você mesmo que trabalha com o produto. E aí ele vai lá te peitar. Você vai falar com ele do produto, ele fala, mas o outro produto lá é muito melhor, por causa disso. E você vê aquilo e fala, nossa, de onde ele tirou isso? Você sabe que está errado. Você fala, meu Deus, da onde que esse sujeito tirou isso? O que você não pode falar para ele? Seu cliente, o senhor está enganado. Pipipi, popopó, pipipi, popopó. Aí você explicaria. Qual é o problema? Quando você fala, seu cliente, o senhor está enganado, vamos analisar. Racionalmente, você está certo, o cliente está enganado, mas emocionalmente, e o ser humano é absolutamente emocional, quem é que gosta de estar enganado em alguma coisa? Ninguém gosta. E o pior,
O pior que está enganado é quando chega alguém para você e diz assim, ó, você está enganado. Reconheceram o seu engano. Ninguém gosta disso. Tem muito a ver com o ego isso. Isso mexe no ego da pessoa. Umas mais e outras menos. Tem gente que não está nem aí. A pessoa fala, é mesmo? É, por quê? Tal. E talvez você seja assim. Mas tem gente que quando você fala, eu estou enganado, para ele, você está dando um tapa na cara dele. Como assim eu estou enganado? Quem é você para me dizer? Então, para você evitar esse tipo de situação, não fala assim, seu cliente, você está enganado, e aí você dá a explicação. O que você pode fazer nesses casos? Tem uma técnica chamada backtracking. O que é o backtracking? É quando você repete o que o cliente disse. Só que você vai repetir as mesmas palavras que o cliente disse, mostrando surpresa. Por exemplo, o cliente diz assim para você, nossa, mas o seu produto aqui está muito caro, a concorrência ali é muito mais barato do que você, aquele produto da concorrência é muito mais barato. O que seria o backtracking? A concorrência é mais barato? Ó, eu estou repetindo o que ele falou. A concorrência é mais barato? Por quê? Quando você faz isso, você coloca o cliente numa posição ridícula. Só que atenta para o detalhe. Olha a posição do meu pescoço. Agora, a concorrência é mais barato? A outra é, a concorrência é mais barato? Vou te explicar agora o que acontece. A concorrência é mais barato, eu estou numa posição de dominância e ataque, enfrentando o meu cliente. A concorrência é mais barato? Quando eu digo a concorrência é mais barato, eu estou numa posição muito mais carinhosa, muito mais afetiva. Por quê? Tá vendo isso daqui? A exposição do pescoço. A gente só expõe o pescoço para quem a gente confia. Isso aqui chama carótida. É uma veia que tem aqui que chama carótida. Se você cortar a carótida, você morre na hora. Quando você faz esse movimento, você está sendo amistoso com o outro. Você está dizendo para ele, eu estou expondo minha inconsciente, estou expondo minha carótida porque eu confio em você, pode confiar em mim. E aí você fala a frase, que seria o backtracking, repetindo, a concorrência é mais barato? Porque o cliente nessa hora ele vai ficar sem graça, ele vai se sentir compelido a te explicar. Não, eu vi lá que etc, etc, etc. Você sai do enfrentamento. Porque a concorrência é mais barata. A concorrência é mais barata, mas trabalha com um produto que é uma porcaria. Isso é o enfrentamento. O que você está dizendo para ele é prove o que o senhor está dizendo, mas de uma maneira muito mais carismática. Exposição da carótida. Novamente, linguagem corporal, não verbal. E mais backtracking. Aí você, ao invés de falar, não, o senhor está enganado, você faz o backtracking. Concorrente mais barato? Fica mais suave. Fica mais suave. Aí você fica muito mais... você vai ter uma habilidade muito maior depois de colocar qualquer outra técnica depois da explicação dele, porque você sabe que vai vir uma explicação errada. Só que aí você tem chance de corrigir. Do que você logo de cara já sair enfrentando com frase colocada de uma forma não interessante. O senhor está enganado, o senhor está errado. Porque aí entrou no enfrentamento. Legal? Essa outra também é de matar. Às vezes, você está explicando alguma coisa para o cliente que para você é a coisa mais óbvia do mundo. Fala, seu cliente, fazer caldo de cana é com cana. Para você é óbvio. Mas tem coisa que para o cliente não é óbvio. E aí você explica alguma coisa para o cliente e aí ele fala, entendi, então para fazer caldo de cana é com uva, né? Aí você fala assim, não, seu cliente, você não entendeu o que eu disse. Porque às vezes para você aquilo é tão óbvio e para o cliente não é. Então, não fala isso para o cliente. Não, o senhor não entendeu o que eu disse. Porque o que você está falando para ele é o seguinte, pô, mas como você é burro! Você não é óbvio que caldo de cana é com cana. Então, não fala essa frase. Não, o senhor não entendeu o que eu disse. O que você vai falar é o seguinte, eu acho que eu não me expliquei direito. Me perdoe, seu cliente, eu não me expliquei direito, olha. E aí você explica de novo com outras palavras.
Você está pedindo desculpa pelo erro dele, na verdade. Ele não conseguiu entender algo, entre aspas, óbvio que era para você, mas não era óbvio para ele. E aí você explica de novo com outras palavras, mas pede desculpa pela sua falha. Seu cliente, me desculpe, eu acho que eu não me expliquei direito. Eu vou tentar de novo. Pá, 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 pá. Aí o senhor entendeu? Explica com outras palavras. Não adianta você repetir tudo que você falou igual, porque ele não vai entender. Fala com outras palavras. Não precisa esquentar a cabeça de ficar escolhendo palavras. É só você explicar de novo com outras palavras. Por exemplo, às vezes parece ridículo isso, mas não é. Você tá lá, vamos pegar o exemplo da panela. Você fala, e essa panela aqui, a vantagem dela é que ela é antiaderente. Aí o cliente diz assim para você: ah, mas eu não quero assim, porque aí vai grudar tudo. Aí você fala: ô, seu cliente, me desculpe, eu acho que eu não expliquei direito. Essa panela aqui, a vantagem dela é que mesmo que o senhor frite algo sem óleos, pode ser um ovo, um bife, um frango, qualquer coisa, ela não vai grudar de jeito nenhum. Aí ele fala: ah, tá. Eu não entendi. Falou assim: eu que expliquei errado. Mudou? Porque dá vontade de você falar para ele: seu cliente, essa aqui é uma frigideira antiaderente. Ele fala assim: ah, mas aí vai grudar tudo. Você fala: não, é antiaderente. Anti! Mas não dá para fazer isso. Então, pede desculpa, eu acho que eu não me expliquei bem, e aí você explica de novo. Com outras palavras. Aí ele fala: ah, agora eu entendi. Você já deu para perceber que se eu fizesse um vídeo escrito assim, as 450 frases, caberia também. Mas eu trouxe essas 10 aqui porque eu sei que elas são muito utilizadas e às vezes elas são utilizadas de uma maneira tão automática, tão inconsciente, principalmente dependendo do teu estado emocional. Às vezes você já está com o saco na lua e você utiliza essa frase, mas cada vez que você utiliza uma dessas, você perde uma venda. Pode perder uma venda, né? Não significa que você vai perder uma venda, mas a gente trabalha com probabilidades, não com possibilidades, porque possível tudo é, mas é provável. Então a gente trabalha sempre com probabilidade. Eu preciso de técnicas que tornem a venda mais provável. Porque possível tudo é. É aquela história de andar na água. Andar na água é possível? É, já andaram. Vai você andar. É possível, mas não é provável. Então a técnica é para isso, para tornar a venda mais provável. Então são pequenos detalhes que você pode utilizar para maximizar o teu poder de persuasão. Por isso que eu falo que a persuasão é a ferramenta mais importante que tem. Porque tudo que eu estou te passando aqui são técnicas de persuasão. O cliente vai confiar em você, ele vai gostar de você, porque ele entendeu o que você disse, ele acreditou no que você disse, ele entendeu que ao seguir os seus conselhos, as suas dicas, etc, etc, e etc, ele terá benefícios. Aí a compra está feita. Legal? Espero ter te ajudado mais uma vez. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você coloque em prática isso e que você veja resultados. Eu não tenho a menor pretensão de que você venha aqui dar like, curtir o canal, não quero nem que você faz isso. Quer fazer, faz. Mas eu só quero que você venha aqui e aprenda isso, que você mude sua vida aí fora. Quer dar like, quer curtir o canal, quer se inscrever, faz aí, eu te agradeço, mas não é o propósito. Não é disso que eu vivo. Eu vim aqui para te ajudar porque olha, o que eu estou te passando, se eu soubesse no começo da minha carreira isso, eu não tinha apanhado tanto igual eu apanhei. Porque olha como eu apanhei. E eu sei que se você não tem as informações que eu tenho, você ou já apanhou muito ou está apanhando. E eu não quero que você apanhe, porque dói, viu? Dói. Tem muita gente que fala assim: ah, vendedor é super fácil, né, meu? Super fácil trabalhar numa carreira que você começa o mês, você não sabe quanto você vai ganhar, se você vai vender, se você não vai vender. Você vai fazer uma apresentação de alguma coisa, você fala: pô, como é que eu vou fazer uma apresentação se eu não sei se eu vou vender, se eu não vou vender, quanto que vai entrar, quanto que não vai entrar? Só pode falar de vendas quem pisou no setor. Quem nunca pisou no setor não tem o direito de falar qualquer coisa. Por isso que eu me empenho tanto. Cara, a minha ideia é que o profissional fosse valorizado pelos seus méritos, sabe? Porque às vezes fala assim: ah, mas ninguém valoriza o profissional de vendas. Pô, mas você é um profissional mesmo? Você sabe do que você está fazendo? Então a minha ideia com esses vídeos é justamente você ser capacitado tecnicamente. Tecnicamente.
para depois a gente conversar a respeito da parte emocional da coisa, motivacional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá fazer o quê, meu? Não sei o que eu vou fazer. Eu no começo da minha carreira, eu cansei de assistir palestra motivacional de venda. Eu ficava, uau! Aí eu ia para o atendimento ao cliente na época, ó, super motivado e não sabia o que fazer, fazia um monte de besteira. Super motivado. Uma semana depois estava totalmente desmotivado. A informação técnica é essa. É você saber o que você vai fazer. Você se motiva por consequência, não por causa. Eu sei o que eu estou fazendo, eu fiz, eu tive resultado, eu fiquei motivado. Aí eu vou fazer de novo, eu sei o que eu vou fazer e é cíclico. Agora, eu me motivo, mas eu não sei o que eu vou fazer. Pum, desmotivei. Bom, agora vai palestra motivacional, agora vai texto de autoestima, agora vai... Vai para onde? Vai para lugar nenhum. Você tem que saber tecnicamente o que você está fazendo. Tecnicamente. Por quê? Porque você pode repetir a dose. Porque se você não faz tecnicamente, você faz na base da sorte. Às vezes vai, às vezes não vai, você não sabe por que foi, não sabe por que não foi, não consegue se corrigir, não consegue repetir o que você fez. A técnica é isso. Para tudo, não é para vendas. É para qualquer coisa. Um médico sem técnica não é um médico. Um lutador que não tem técnica não é um lutador. Um músico que não tem técnica não é um músico, é só um tocador de instrumentos. É completamente diferente. É a técnica que vai te dar diferença em qualquer área da sua vida. No nosso caso aqui, eu falo da persuasão porque ela é a principal técnica de vendas. Porque ela está em todo o processo de vendas. Todas as etapas do processo de vendas têm persuasão. Desde a abordagem, da sondagem, da apresentação do produto, do levantamento de objeção, e tudo, até a hora que você faz o fechamento da venda, tudo. No retorno do cliente, na prospecção, tudo tem persuasão. Cada fase com as suas características, mas ela está lá. Então, a minha ideia com esses vídeos é justamente te passar todas as informações para tornar a tua vida muito mais fácil. Porque aí você está sabendo tecnicamente o que você está fazendo, profissionalmente. Fala, não, eu sei o que eu tenho que fazer. É assim, assado. Inclusive, quando alguém chegar para você e falar, não, você está fazendo isso, fala, não. Você está errado. Eu estou fazendo isso, porque o isso é certo. É assim, assado, por causa disso. Você vê como eu demoro para dar uma explicação de alguma coisa? Eu passo a técnica, eu não falo para você assim, olha, quando você faz isso, faz isso. Tem um monte de gente aí no mercado que ensina dessa forma. Inclusive eu respeito. Se você gosta desse tipo de vídeo que ensina papum, eu não vou fazer assim para você. Eu quero que você entenda o que você está fazendo. É um conhecimento profundo. Você vai falar, eu quero que você aprenda, que você entenda o que você está fazendo. Porque se você não entende o que você está fazendo, você corre o risco de aplicar uma técnica, não dá certo, naquela situação específica, aí você fala assim, tá vendo, a técnica não deu certo, não vou mais usar. E era uma excelente técnica, mas ela não cabia naquela situação. Agora, quando você entende o conceito por trás da técnica, você fala, opa, essa técnica não vai caber agora com esse cliente. A que vai agora é aquela. Mas você tem um fundamento. Porque se for para passar rapidamente, eu passo aqui para você, 10 frases que você não pode falar assim, não fale eu não sei, não fale isso, não fale aquilo outro, não. Você anota todas e não fala. Tá, e aí você fala o quê? Quando? Com quem? Onde? Por quê? Anota isso que eu te disse. Utiliza aí no teu dia a dia. Isso eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar como me ajudou. E hoje, graças a Deus, eu consigo passar isso para meus alunos, nos treinamentos, palestras, cursos, etc. E aqui, para você, de forma gratuita, de mão beijada, para melhorar a tua vida profissional. E, consequentemente, a sua vida pessoal, porque elas estão juntas, de mãos dadas. Não é verdade? Obrigado por você ter ficado comigo até o final do vídeo. Espero te encontrar numa próxima oportunidade, como eu sempre digo, ou presencialmente, através de um treinamento, uma palestra, ou quem sabe aqui mesmo pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e etc. Tá bom? Até lá, fica com Deus e muito obrigado.